O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar-vos um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje com grande alegria Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora que apareceu em Portugal em 1917 a 3 pastorinhos na cova da Iria. E essas 6 aparições de Nossa Senhora, que tiveram lugar de maio a outubro de 1917, traçaram um pouco a história do século XX e, pelo que a gente vê, do século XXI. Nesse ano de 2022, celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima de uma forma especialíssima, porque, como Nossa Senhora havia pedido, este ano, o Papa Francisco, pela primeira vez, fez a consagração da Rússia, mencionando explicitamente a Rússia, juntamente com os bispos do mundo inteiro. O que é que significa essa consagração da Rússia? Vamos lá, vamos colocar o contexto. Nossa Senhora, na sua terceira aparição, ela primeiro, nas 2 aparições, preparou os meninos, colocando a graça de Deus, mostrando, na primeira aparição ela abriu os braços, a luz de Deus iluminou. Na segunda aparição, ela novamente fez isso, falou que Francisco e Jacinta logo iriam para o céu, Lúcia iria ficar aqui na terra. Lúcia ficou transtornada, mas como eu fico aqui sozinha, ela então disse: Tu sofres, mas o meu coração imaculado, o meu imaculado coração, será o teu refúgio e o caminho que te conduz a Deus. Refúgio e caminho. Essas 2 coisas vão ficar claras quando então, na terceira aparição, vem a mensagem central de Fátima, que é conhecido como o segredo de Fátima, né? Um segredo, uma mensagem dividida em 3 partes. Por que segredo? Porque Nossa Senhora pediu que não era para falar naquele momento, era para esperar, aguardar o momento oportuno. Nossa Senhora então, na primeira mensagem, primeira parte da mensagem, mostra o inferno. Pode parecer uma banalidade, mas se nós formos olhar para a história espiritual da própria Igreja Católica no século XX, nós poderíamos enxergar que aconteceu um fenômeno trágico e extraordinário, fora do comum, que é exatamente dentro da Igreja. Os teólogos modernos foram cada vez menos acreditando na existência do inferno. É impressionante. Você encontra até alguns teólogos falando do diabo, mas não se sabe bem o que é que eles querem dizer por diabo. Porque o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, etc, etc. Mas, quando você vai e espreme a coisa,
você vê que eles não acreditam no diabo porque eles não acreditam na existência do inferno. O inferno está vazio. O inferno não existe. E Nossa Senhora, como que prevendo esse desastre espiritual que aconteceria no século XX, Nossa Senhora, então, primeira mensagem, ela mostra o inferno para as 3 crianças, com milhares e milhares de almas que se precipitam no inferno. Então aqui, essa é a primeira coisa. Essa é a primeira mensagem. As pessoas desconsideram isso, ficam preocupadas, quando vai vir, será que vai ter bomba atômica, será que vai ter não sei o quê? Mas essa é a primeira mensagem de Fátima, uma coisa simples, que está no catecismo, que está nos dogmas da igreja, e que é a razão de nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Deus não veio a esse mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse evangelho de hoje diz que Ele é caminho, verdade e vida, Ele não veio a esse mundo senão para ser o caminho para o céu, ou seja, para nos tirar do caminho que nós estávamos, que é o caminho do inferno. Nosso Senhor morreu na cruz para nos libertar do inferno. Parece uma coisa óbvia, mas não é óbvio, porque as pessoas, de tanto repetirem a mesma ideia de que não, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus perdoa tudo, Deus é clemente, as pessoas terminam introjetando uma ideia totalmente errada de que porque Deus é amor, o inferno não existe. Mas gente, a existência do inferno não decorre do fato de Deus ser amor ou não ser amor. A existência do inferno decorre do fato de nós sermos livres e sem vergonhas. Nós não amamos. Deus é amor, mas eu acho que não precisa eu fazer aqui uma preleção para mostrar para você como a humanidade não tem amado, dentro e fora da igreja, não precisa, né? Ou seja, olhemos para o cenário mundial, a guerra na Ucrânia, olhemos para situações como o aborto, famílias destruídas, egoísmo, corrupção, a opressão de pessoas que vivem debaixo da injustiça. É claramente um cenário terrível. Pois bem, Nossa Senhora diz, olha, as pessoas que fazem isso estão indo para o inferno. E ela diz isso porque ela é uma mãe de bondade, uma mãe de misericórdia, uma mãe clementíssima, e quer o nosso bem. Qualquer mãe faz isso. Qualquer mãe que está vendo que seu filho está indo para um mau caminho, fala disso. Nossa Senhora em Fátima nunca sorriu, sempre mostrou um rosto sereno, mas esse rosto sereno, dizem os pastorinhos, estava marcado por um quê de tristeza, de preocupação. Uma mãe bondosa. Essa mãe bondosa está dizendo, vejam as consequências do que vocês estão fazendo. A segunda parte do segredo diz, então, para que isso daí se resolva, 2 soluções, né? Nossa Senhora já tinha dito, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Então, para resolver isso, 2 coisas para estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Primeira, a consagração da Rússia. Virei para ensinar a consagração da Rússia. E Nossa Senhora de fato veio, 12 anos depois, em Tui, e disse como é que deveria fazer. O Papa deveria, juntamente com os bispos do mundo inteiro, consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O Papa Pio XII fez uma consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. São João Paulo II fez 2 consagrações, mas nenhuma dessas consagrações explicitamente dizia que estava consagrando a Rússia. O Papa Francisco, no dia 25 de março desse ano,
fez, quase 100 anos depois do pedido de Nossa Senhora. Nossa Senhora anunciou em 17, mas só falou em 29, então não deu ainda 100 anos da explicação dela. Ele fez essa consagração. Mas a consagração, diz Nossa Senhora, era para evitar o castigo que iria sobrevir ao mundo através de guerra, fome, perseguição à Igreja e ao Papa. O problema é que isso é em 29, depois disso veio guerra. Por quê? Porque não fizeram. Nossa Senhora mesmo tinha colocado para a Lúcia, está nas memórias de Lúcia, isso é oficial, não estou inventando aqui, estou lendo as memórias de Lúcia, publicadas, né, pelo episcopado, com permissão do episcopado português, está lá claramente: não irão me ouvir, não irão me obedecer, e será então como foi com o rei da França. Como foi com o rei da França? O Sagrado Coração de Jesus apareceu a Santa Margarida dizendo: diga ao rei da França e consagre a França ao Sagrado Coração. Não fizeram. Quando finalmente o rei estava na prisão para ser decapitado, ele foi e consagrou a França. Ou seja, farão, mas será tarde. Nossa Senhora disse: será feito, mas vai ser tarde. Aqui a gente vê claramente que, de fato, foi tardio, porque a Segunda Guerra Mundial aconteceu. A perseguição à Igreja e ao Santo Padre está acontecendo. Haverá mais guerra e mais fome na frente? Não sabemos. Nossa Senhora não dá bola de cristal, Mas era necessário fazer isso. Mas uma segunda coisa que era necessário fazer para evitar estes castigos de Deus: mas padre, Deus é amor, Deus não castiga. Gente, vamos lembrar o básico fundamental. Você que é pai, você que é mãe, você ama seu filho. Como é que você converte seu filho? É o mesmo método que Deus usa para converter. Tem duas coisas que Deus usa, o que Deus mais usa para a conversão da humanidade é a pregação e a desgraça. São as duas coisas. Você tenta mudar seu filho, como que você faz? Pregação, né? Você diz: não faça isso, meu filho, vem cá, senta aqui com a mamãe vai explicar para você. O filho já tem 10 anos de idade, já está entendendo as coisas. Olha, isso aí faz mal, você não faça isso, isso é muito feio. A mãe tenta pela pregação, sim ou não? Quando vê que o filho não tem jeito, o que ela faz? Põe um castigo, põe ele de castigo. Hoje não, você não está me obedecendo, então não tem sobremesa. Não está me obedecendo, então não tem passeio, vai ficar em casa. Vai lá para o cantinho do pensamento, vai lá pensar no que você fez. Deus é assim, Deus é amor. Deus manda sua mãe pregar. Nossa Senhora veio para pregar, para falar, para dizer: olha, não precisa de castigo, vocês podem mudar. Mas, então, para que estes castigos não cheguem, Nossa Senhora colocou duas coisas: consagração da Rússia. Mas tem uma segunda coisa que as pessoas não prestam atenção: eu virei também para explicar a devoção ao meu Imaculado Coração, as comunhões reparadoras dos primeiros sábados, e ela fez isso em Pontevedra. Então, duas coisas que ela disse: eu virei ensinar a consagração da Rússia, ela ensinou em Tui. Eu virei ensinar a comunhão reparadora, e ela fez isso em Pontevedra. Todo mundo gira, mas consagrou a Rússia, não consagrou a Rússia, valeu, não valeu, etc e tal. Mas e a sua parte? Escuta, quem tem que consagrar a Rússia é o Papa e os bispos. Eles fizeram, tá, e aí? E você? Como é que o coração imaculado de Maria é o caminho? A devoção dos primeiros sábados é uma coisa que é um caminho de conversão. Primeiro, que Nossa Senhora pede: confissão. Com tudo que significa uma confissão válida,
deixar a vida errada, deixar de abraçar o pecado, não fazer do pecado um projeto de vida, deixar de ser egoísta. Deus é amor, então se você é filho do amor, você ama. Deus é perdão, então se você é filho do perdão, você perdoa. Deus é justo, então se você é filho do justo, você é justo. Para de fazer injustiça, pare de fazer safadeza, de mentir, de perseguir, de oprimir os outros com o poder. Deus é amor, então se confesse, mude de vida. Nossa Senhora pede isso, esse é o caminho. Meu imaculado coração será refúgio e caminho. Então, caminho, confissão. Depois, comunhão. Nós estamos em 1917, a comunhão não era tão frequente como hoje. Nossa Senhora pede uma comunhão mensal. Hoje nós podemos ter até comunhão diária, se nós quisermos. Mas desde que você tenha o que? Antes, a confissão, esteja em estado de graça. Senão, a comunhão não é caminho para o céu, é caminho para o inferno. Judas comungou. E além disso, Nossa Senhora então ensina o terço. E uma coisa que ninguém presta atenção, ela ensina a oração íntima, a meditação dos mistérios da nossa salvação. E ela pede que faça isso durante 15 minutos. Olha como ela é pedagógica. Começa 15 minutos por mês. Daqui a pouco você pode fazer 15 minutos por dia. Daqui a pouco você pode fazer meia hora todos os dias. A oração íntima, oração de meditação. Esse é o caminho indicado pelo Imaculado Coração de Maria. Confissão, comunhão, o terço e oração íntima. Tem aí um programa de vida, não é só uma vez por mês. Faça isso sempre. A gente acha que é uma receitazinha mágica. É que Nossa Senhora pedagogicamente diz, faça 5 vezes. Na esperança de que a pessoa fazendo 5 vezes, ela pegue gosto. E vai, porque aí sim ela é caminho. Aí torna-se um caminho. Confissão, comunhão, terço e oração íntima. Se vocês fizerem isso, diz Nossa Senhora, se evitarão os castigos que a humanidade merece. Que Deus, na sua bondade, quer infligir à humanidade para quê? Por que é que Deus quer nos castigar? Porque senão tem coisa pior. Gente, se Deus envia um castigo e as pessoas se arrependem, é muito melhor do que Deus não enviar castigo nenhum e as pessoas irem para o inferno. Vejam como Deus é bom. Porque o pessoal fica pensando assim, a alternativa é não ter castigo nenhum e todo mundo ir para o céu, mas não é isso que está acontecendo. A premissa é que Nossa Senhora mostrou milhões de pessoas precipitando no inferno. Foi essa a primeira coisa que ela falou. E então a terceira mensagem, a terceira parte do segredo, tão controvertida, o anjo pedindo penitência, 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 e Nossa Senhora que vai impedindo que esses raios caiam sobre a terra, não é? Mas eu gostaria de colocar o foco e a centralidade naquilo que nós podemos fazer. O que é que nós podemos fazer? Confissão, comunhão, terço e a oração íntima, oração de meditação, oração pessoal. Tu sofres? Eu estarei sempre contigo. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduz a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São Matias. Matias foi aquele que completou o grupo dos 12. Judas traiu nosso Senhor, cometeu suicídio, enforcou-se, e o número dos 12 ficou incompleto. E nos mostra aqui, a primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos, que era necessário completar aquele grupo com alguém que tivesse seguido Jesus desde o princípio. E diz aqui que eles tiraram a sorte, isto é, eles fizeram um sorteio entre 2 possíveis, e o Senhor escolheu Matias para ser seu amigo. Não é assim que diz Jesus no Evangelho de São Marcos, que Jesus escolheu aqueles que quis para que permanecessem com Ele. E é isso o que nós vemos, o que nós acabamos de ouvir hoje no Evangelho de São João, no capítulo 15, que Jesus já não os chama de servos, mas os chama de amigos, porque deu a eles a conhecer a sua vontade. Então, Matias foi eleito, foi escolhido para a amizade de nosso Senhor, com nosso Senhor. E o Evangelho de hoje, ele pode causar estranheza no primeiro momento, quando nós lemos pelo menos algum dia. Este Evangelho já me causou estranheza quando eu li no versículo 14, João capítulo 15, versículo 14: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Imagine que isso pode causar uma certa estranheza, porque na mentalidade de muitos, o amor, a amizade, é uma realidade, seria uma realidade puramente espontânea, sem lei, que não existem regras pré-estabelecidas. Como assim? Você só será meu amigo se você fizer o que eu mando. Então, eu já não tenho mais liberdade, eu não tenho mais espontaneidade. Na amizade, poderia se conceber. Na amizade, se age sem seguir lei alguma, seguindo apenas os impulsos do coração. Mas, meus irmãos, existe total comunicação, congruência, relação entre amor e mandamento, amor e fidelidade. Não existe, embora romanticamente falando pareçam realidades díspares, realidades contrárias, realidades antagônicas, mas existe uma completa relação. Você pode dizer: ah, padre, mas às vezes as pessoas, se eu digo então que quando eu amo, eu procuro fazer a vontade
da pessoa amada, eu procuro fazer aquilo que agrada a pessoa amada, às vezes, aquilo que agrada a pessoa amada é mal. Às vezes, a pessoa amada pode pedir a mim ou esperar de mim aquilo que não é adequado. Mas, meu santinho, aqui é o amor doente, é o amor ferido, mas isto não se aplica a Deus. Deus nunca exigirá de nós algo de inadequado. Deus nunca exigirá de nós algo mal. E se o seu amor for verdadeiro, a sua felicidade será sempre o melhor para a pessoa. Então você não exigirá nada de inadequado para ela. Se aquilo que você nutre por aquela pessoa recebe adequadamente o nome de amor, você nunca esperará, exigirá o mal dela. Que quem ama quer sempre o bem, o melhor, e o melhor é sempre o céu. O melhor é sempre algo que concorre para a minha salvação. Então voltemo-nos para Deus. Ora, Deus nunca pede nada de inadequado, de mal para nós, de modo que nós podemos dizer com toda a tranquilidade: se eu quero amar a Deus de verdade, eu preciso estar disposto a fazer tudo aquilo que Ele me manda, observar os seus mandamentos, sabendo que tudo aquilo que Ele me manda é para o meu bem e a minha felicidade. Jesus mesmo diz aqui no versículo 11, João capítulo 15, versículo 11: eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Isto é, eu estou dizendo isso: observe os meus mandamentos. Se vocês querem me amar, observe os meus mandamentos. E eu estou dizendo isso não porque eu seja alguém muito apegado à própria vontade, muito voluntarioso, não porque Deus seja voluntarioso, não. Deus pede, Deus exige, Deus põe como condição de amá-lo observar os seus mandamentos, porque é a única condição para nós sermos felizes. Vamos ouvir então, tendo esta luz, vamos ouvir de novo o iniciozinho do evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Jesus, que permanece no amor do Pai, Jesus diz a nós: permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vem aqui, Jesus também abraçou a vontade do Pai, e por isso no amor do Pai permaneceu. E se nós quisermos permanecer no amor de Jesus, precisamos também permanecer na sua vontade. E ele disse: e eu vos digo isso porque eu quero a vossa felicidade, que foi o versículo 11 que eu tinha lido. O problema, meus santos, é que o diabo vem e sussurra sorrateiramente nos ouvidos da nossa alma: é mentira. Ele exige que você observe os mandamentos dele, porque ele é cruel. Ele exige que você obedeça os mandamentos dele, porque ele quer tirar um pouco de felicidade da sua vida, tornar a sua vida mais pesada, mais difícil. Não acredite nele. Mas isso é o conselho do diabo. Aqui, meus irmãos, nós precisamos fazer esse ato de fé e dizer: Senhor, eu creio no teu amor e eu creio na tua palavra. O que tu pedes a mim é o melhor, é para a minha felicidade neste mundo e é a eterna. Porque, sem sombra de dúvidas, quando nós abraçamos a vontade de Deus, nós consequentemente nos tornamos um terreno propício para que o seu amor cresça em nós. E quando o amor de Deus cresce em nós, nós já somos felizes aqui na terra. É verdade
uma felicidade em meio aos espinhos, uma felicidade em meio às tribulações e às batalhas e as dificuldades da vida, mas um amor verdadeiro. E quanto mais cresce o nosso amor a Deus, mais cresce a nossa disponibilidade em abraçar a vontade de Deus. Aqui, meus santos, se dá um círculo virtuoso. Quanto mais você adere à vontade de Deus, quanto mais você abraça a vontade de Deus, quanto mais você se dispõe a viver, a obedecer os mandamentos de Deus, mais o amor de Deus cresce no seu coração, mais firmemente você permanece no amor de Deus. E quanto mais você permanece no amor de Deus, mais o seu coração se torna dócil e obediente para crescer na observância da vontade de Deus na nossa vida. Por isso, meus santos, que hoje, no dia de São Matias, que foi chamado para ser amigo de nosso Senhor, que foi eleito para permanecer no amor de nosso Senhor e, consequentemente, para aderir cada vez mais aos mandamentos de Deus, peçamos a São Matias esta graça. Peçamos a São Matias que exorcize dos nossos corações todo espírito de rebeldia. Porque, meus santos, o primeiro passo para que nós rompamos com o pecado é que nós acreditemos que o pecado é mau, que aquilo que o mundo nos propõe é mau, e que a vontade de Deus, os mandamentos de Deus são bons, são fruto do amor dele por nós. Porque enquanto houver um quê de desconfiança no seu coração, um quê de, nossa, a vontade de Deus é muito dura, crê em Deus Pai, bem que Deus poderia pedir outra coisa, bem que os mandamentos de Deus poderiam ser diferentes. Enquanto isto houver no seu coração haverá sempre um terreno propício para a dúvida, para a cisânia, para o joio que o diabo vai jogar no seu coração, da desconfiança do amor de Deus. Mas quando você der o seu assentimento de fé, a vontade de Deus é sempre boa, mesmo que se me apresente como difícil, e até mesmo, por culpa minha, se me apresente como má, mas a vontade de Deus é boa, é a melhor, e Deus isto me manda porque Ele me ama e porque Ele me quer feliz, e eu quero fazer a vontade de Deus para crescer mais, cada vez mais no seu amor. Ora, quando este primeiro passo for dado, o organismo espiritual, a engrenagem espiritual se coloca em movimento, e você se torna propício a crescer no amor de Deus, porque você quer aderir, abraçar, aceitar cada vez mais o mandamento do Senhor, e isso faz com que você cresça cada vez mais no amor de Deus. E quanto mais você cresce no amor de Deus, cresce cada vez mais a generosidade em abraçar a vontade de Deus. E aqui, meus santos, abraçar a vontade de Deus, abraçar os mandamentos de Deus, não se aplica simplesmente aos mandamentos da lei de Deus. É verdade, primeiramente, sem sombra de dúvidas. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e eu promovo o aborto? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e eu defendo que crianças sejam mortas, sejam dilaceradas, dissolvidas no ventre de suas mães? É claro que, sem sombra de dúvidas, se você ama a Deus, você abraça os mandamentos de Deus. É claro que, se você quer permanecer no amor de Deus e no amor de Deus crescer, você não vai defender aquilo que é diametralmente oposto aos mandamentos de Deus. Você não vai defender, por exemplo, a prática homossexual. Você não vai defender a injustiça, a maldade, a inveja, a mentira, a infidelidade, a pornografia, a indecência, a imoralidade. É claro que você não vai defender essas coisas, mas também é necessário que tenhamos em mente de que a vontade de Deus não se aplica apenas a estas realidades. Existem também
outras coisas que Deus nos pede no coração, que não são necessariamente obrigatórias para todos, mas se quisermos crescer no amor de Deus, devemos estar dispostos a aderir, isto é, a dizer: faça-se, Senhor. Neste sentido, meus santos, a Virgem Maria, hoje é sábado, e todo sábado nós recordamos de uma maneira particular da Virgem Maria, e também, por que não, de São José, seu digníssimo esposo. Neste sentido, a Virgem Maria e São José são exemplos resplandecentes para nós, isto é, eles aderiram, eles abraçaram, eles aceitaram a vontade de Deus, e por isso, no amor de Deus permaneceram e progrediram, e cresceram no amor de Deus. Quando o anjo se apresentou à Virgem Maria, e a ela apresentou os planos de Deus, aqueles planos não estavam nos 10 mandamentos da lei de Deus, mas a Virgem Maria, desapegada de si, aderiu, apegou-se à vontade de Deus. Faça-se em mim segundo disseste, faça-se em mim a palavra de Deus. E o seu terreno, o seu coração, a sua alma se tornou ainda mais propícia a crescer no amor de Deus. Quando São José acolheu a Virgem Maria como esposa, não tenha medo, José, de acolher Maria como tua esposa. Quando São José aceitou a vontade de Deus para a sua vida, o seu coração se tornou um terreno mais propício para que nele crescesse o amor de Deus, porque havia generosidade para com Deus. Nós às vezes, meus santos, quando estamos muito apegados apenas e tão somente aos mandamentos da lei de Deus, que Ele não me peça nada além disso. Mas se houver amor no nosso coração, nós não só, vejam que loucura de amor, se houver amor no nosso coração, nós não apenas estaremos dispostos a aderir à vontade dEle, além dos mandamentos, como iremos querer que Ele queira, como iremos querer que Ele nos peça algo além dos seus mandamentos, porque a medida do amor é amar sempre mais, é amar sem medidas. Então, quando você diz assim, primeiro, misericórdia, os mandamentos de Deus, crê em Deus Pai, são muito pesados. Misericórdia, no seu coração o amor já sumiu. Quando você diz, olha, tá bom, Senhor, só os mandamentos já está de bom tamanho, o seu amor está xoxinho, porque está cheio de medidas. Mas quando você diz, fala, Senhor, que teu servo escuta, qual é a tua vontade, Senhor, que eu quero abraçá-la com todo o meu coração, é porque o amor de Deus está frutificando na sua alma, que a sua alma se tornou um terreno fecundo para o amor de Deus. E é só assim, meus irmãos, que nós iremos encontrar felicidade. Porque quando você diz, misericórdia, meu Deus, os teus mandamentos são muito duros, são muito pesados, está óbvio que o seu coração está tomado de tristeza, de desânimo, de enfado, de cansaço. Quando você diz, olha, Senhor, tá bom, eu abraçarei os teus mandamentos, mas não me peça mais do que isso. Percebe também que isso não provém de um coração feliz. Mas quando você ouve alguém que diz assim, nossa, eu creio no amor de Deus, e tudo que Ele me pedir, eu quero com a graça dEle dizer, sim, seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Quando você ouve alguém isso dizer, de verdade, você diz sim, esta pessoa é uma pessoa feliz, porque ela sabe em quem ela colocou a sua confiança, a sua esperança. Que hoje, meus santos, São Matias, São José e a Virgem Santíssima intercedam por nós, para que nós também estejamos dispostos a abraçar a vontade de Deus na nossa vida, para que possamos crescer cada vez mais no seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação dos vários evangelhos que nós estamos lendo nos últimos dias. A igreja nos conduz para o cenáculo, a última ceia. Essa última parte do tempo da Páscoa, né, é uma preparação para Pentecostes. Então, por isso a gente começa a ler este evangelho, que é o evangelho da despedida de Jesus. Jesus começa a declarar que ele deve ir para junto de Deus para que venha o Espírito Santo. Então a preparação para Pentecostes é ir para o cenáculo, né? Só para entenderem a lógica dos evangelhos desses vários dias. E aqui Jesus, nesse clima de despedida, sabendo que ele deve agora subir aos céus, que ele vai enviar o Espírito Santo, ele fala essa parábola belíssima da videira, que nos explica um pouco o mistério da igreja. Jesus fala da videira e dos ramos. São Paulo, mais tarde, né, vai falar do corpo, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros. São comparações para dizer uma coisa muito importante. E o que é que essas comparações nos dizem? Que nós estamos sendo chamados por Deus para participar de uma vida superior, de uma vida nova, a vida de Deus. Ou seja, nós vivemos uma vida humana. Essa é a nossa vida natural. E é natural na vida humana que a gente tenha uma felicidade humana. Acontece, porém, que Deus não quer somente isso. Deus quer que nós tenhamos uma vida divina e tenhamos uma felicidade divina. Vamos entender a coisa comparando com outras situações. Você tem o seu cachorrinho em casa. Muito bem. Mas se você um dia chegar e vir o seu cachorro pendurado numa árvore pelo rabo, comendo banana, você vai dizer que seu cachorro está vivendo vida de macaco, sim ou não? Ele é cachorro, tem natureza canina, mas ele agora está vivendo uma vida de macaco, ou seja, uma vida de natureza simiesca.
É o adjetivo do macaco. Você vai ficar espantado. E se ao invés de ficar pendurado na árvore pelo rabo comendo banana, o seu cachorro começar a voar e fazer ninho nas árvores, você vai dizer que ele está vivendo uma vida de pássaro. E se ele começar a nadar e respirar debaixo da água, você vai dizer que ele está vivendo uma vida de peixe. Alguma coisa que não tem nada a ver com a natureza dele. Pois bem, Deus, nós somos humanos e temos uma vida humana. Deus quer que nós vivamos uma vida divina. E qual é a vida divina? Bom, no mistério da vida divina é o mistério de um amor sobrenatural, infinito. Ou seja, Deus se conhece e se ama de uma forma extraordinária. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, é um só Deus em 3 pessoas, onde Deus conhece a si mesmo com uma profundidade, porque Ele é a sabedoria, e ama a si mesmo com uma profundidade, porque Ele é o próprio amor. Pois bem, Deus quer que nós conheçamos essa luz e nós amemos essa bondade. Deus quer que nós participemos da sua vida, ou seja, que a gente dê um voo que vai muito além da nossa natureza. A nossa inteligência não alcança a sabedoria divina, mas Deus se fez homem, veio aqui nesse mundo para se dar a conhecer e a gente poder alcançar essa sabedoria. O nosso coração, ele não alcança o amor sobrenatural, infinito, maravilhoso de Deus, mas Deus se fez homem para que nosso coração seja capaz de amar assim. E a prova de que isso acontece são os santos. Vamos olhar para a vida dos santos, não é uma teoria. Nossa, que bonito o Padre Paulo está falando, mas isso é teoria. Não, não é teoria. Vejam a vida dos santos. Os santos alcançaram um conhecimento de Deus aqui na terra e um amor por Deus que é algo sobrenatural, divino, extraordinário, espantoso. Nós olhamos para a vida dos santos e nos perguntamos, mas como é possível um ser humano frágil amar assim? Como é possível um ser humano ignorante ter essas luzes extraordinárias? Nós vemos na vida dos santos que os santos começam a participar já aqui neste mundo dos frutos extraordinários da vida divina. Como diz São Pedro, nós somos participantes da natureza divina, herdeiros. Essa é a maravilha, esse é o projeto de Deus para nós. Então, é por isso que só é possível a salvação em Jesus Cristo. A gente está num mundo onde o pessoal diz assim, o importante é crer em alguma coisa, o importante é ter alguma religião. Não, não é isso. Só tem salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque veja só tem um jeito de nós irmos para o céu, participar da vida de Deus, é se Deus vier aqui nos buscar e nos dar participação na vida dele. Não tem essa possibilidade do homem ir até Deus, só tem uma alternativa: ou ele vem e a gente vai, ou ele não vem e nós vamos ficar sozinhos para sempre, perdidos. Só tem uma salvação, gente, é que Deus venha até nós. Agora veja só, peguem as outras religiões do mundo. Buda é Deus que veio até nós? Não, e nem o próprio Buda disse isso. O Buda, o que quer dizer a palavra Buda? Quer dizer iluminado. Qualquer budista sabe quem que é Buda. Buda é um homem iluminado. O Siddhartha Gautama, que é o nome do Buda, é um ser humano que foi, aspas, iluminado. Quem que é Maomé?
Maomé é Deus que se fez homem? Não, pergunte para qualquer muçulmano, ele vai dizer que Maomé é o profeta, é um ser humano iluminado, mas não é Deus. Pergunte para um confucionista quem é Confúcio, pergunte para um taoísta quem é Lao Tse, eles vão sempre dizer a mesma coisa: são seres humanos que receberam revelações divinas. Nenhuma religião do mundo tem a pretensão de dizer que Deus, o próprio Deus, veio a esse mundo e nasceu de uma mulher. Nós cristãos cremos nisso. Nós cremos que Deus historicamente nasceu e que ou nós nos unimos a Jesus e estamos unidos a Ele pelo poder da graça do Espírito Santo, de tal forma que nós sejamos como que um só corpo, como que videira nos ramos, ou nós nos unimos a Jesus, ou não tem salvação, ou seja, não tem como o ser humano participar da vida do próprio Deus. Ou Deus vem, ou então a gente não vai. Só tem um jeito. Por isso, o que Jesus diz aqui no Evangelho é a coisa mais verdadeira do mundo: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem vocês estarem unidos a mim na graça do Espírito Santo, vocês não serão capazes de conhecer Deus como Deus se conhece, e não serão capazes de amar Deus como Deus se ama. Ou seja, nós não vamos participar da vida divina. Cada coisa tem a sua vida conforme a sua natureza. O cachorrinho tem a vida de cachorrinho, o macaco tem a vida de macaquinho, a ave tem a vida de ave, o peixe tem vida de peixe, o ser humano tem vida de ser humano, e Deus tem a vida de Deus. Mas o projeto maravilhoso de Deus é que nós possamos participar da vida dele. E isso não é possível simplesmente iluminando um ser humano. Deus tem que vir. Deus tem que vir até nós. Deus se encarnou. Deus criou para Ele uma natureza humana, corpo e alma. É Jesus, nascido da Virgem Maria. Aquele menino nascido em Belém, criado em Nazaré, que foi crucificado em Jerusalém, Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, e pela nossa salvação Ele desceu do céu e se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Por nós Ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de novo há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Agora, creio no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ou seja, o Espírito Santo vai nos unir a esse Jesus, que nós acabamos de narrar toda a história dele. É o Espírito Santo que é a seiva que une os ramos ao tronco. O Espírito Santo que é a alma da igreja, que une cada membro com a cabeça que é Cristo. É isso que vai nos fazer participar da vida divina no céu. E nós alimentamos esta vida como? Com a fé, com os sacramentos. Essa união com Jesus, ela aumenta cada vez mais.
cada vez que nós somos batizados, que nós nos confessamos, que nós comungamos, e fazemos tudo isso com grande devoção e com grande fé. Nós vamos participando da vida de Cristo, a vida da igreja, a vida sobrenatural. Então esse é o grande mistério da igreja. O que é a igreja? A igreja não é um CNPJ, a igreja não é uma instituição humana, a igreja é uma realidade sobrenatural, um corpo místico, unidos a Cristo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, unidos a Ele. E é isso que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. O Evangelho de hoje quer nos ensinar a realidade mística que é a igreja. Eu posso olhar para Santa Teresinha e dizer: ela faz parte de mim. Nós somos do mesmo corpo, é a mesma seiva, é a mesma vida. A vida dessa grande santa, Santa Teresinha, é a mesma vida que eu tenho quando estou vivendo na graça. Eu olho para um São José e digo: São José é meu, São José faz parte de mim, somos o mesmo corpo. Eu olho para os grandes mártires, para os grandes doutores, para as virgens santas, para os grandes missionários. Eu olho para toda essa história fantástica da Igreja Católica de 2000 anos, e então eu olho para esta santa igreja e digo: eis aí, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas comigo dareis grande fruto. Unidos a Ele. Que alegria ser parte deste corpo, que alegria ser membros desse corpo. A grande felicidade de ser católico. Celebremos isso ao celebrar o santo sacrifício do altar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. E isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o tempo pascal se divide basicamente em duas partes. A primeira parte do tempo pascal está toda ela voltada para o fato de que Jesus ressuscitou e que Ele quer confirmar a nossa fé através da sua ressurreição. A segunda parte trata-se de preparar o nosso coração para a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Então a liturgia agora inicia esse processo, esse caminho que está voltado mais para Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo que vem em nosso coração. O Evangelho de hoje, Jesus está na última ceia.
e começa a falar do Espírito Santo do Paráclito. Mas é importante nós notarmos o seguinte: Jesus, para preparar a vinda do Espírito Santo, ele fala daquilo que é o pressuposto básico e fundamental da vida cristã, da vida católica, que é o fato de que nós temos que observar os mandamentos. Ou seja, ninguém entra no Novo Testamento, na nova lei do amor, sem antes passar pela lei do Antigo Testamento, no sentido de obedecer os mandamentos básicos, os 10 mandamentos. Não é? É necessário que a gente primeiro deixe de lado, que nós abandonemos a vida de pecado, para que então o Espírito Santo, que então habita em nosso coração, em estado de graça, comece a iluminar de forma mais clara o nosso coração. Então aí que está a coisa. São Judas Tadeu pergunta a Jesus: Senhor, como é que vais manifestar-vos a nós e não ao mundo? E Jesus responde, usando assim as palavras do nosso catecismo, né? Porque o mundo não está em estado de graça, e não estando em estado de graça, o mundo não está em condições de escutar de forma mais profunda a minha voz. Ou seja, vamos usar aqui uma comparação básica e fundamental para vocês entenderem do que é que se está falando. Se você é pai, se você é mãe, se você tem um filho, qual é a primeira coisa que você espera do seu filho? É interessante que os pais modernos, hoje em dia, não se dão conta disso. A primeira coisa que um pai e uma mãe podem esperar do seu filho não é amor, é respeito. Ou seja, o seu filho precisa primeiro respeitar você, só depois ele vai amar. Os pais modernos não exigem respeito. Ai, meu filhinho, etc. O filho então pula no colo, sobe na sua cabeça, faz tudo o que você quiser, etc. Você é o papai legal, é a mamãe legal, etc. No dia que o filho é contrariado, ele desrespeita você, ele ofende você, ele é ingrato com você, ele maltrata você. E você diz: ai, eu amei tanto meu filhinho, eu amei tanto a minha filhinha, e agora ele me maltrata com ingratidão. Mas claro, você não exigiu respeito. A primeira coisa que você tem que pedir de uma pessoa é respeito, antes de pedir amor. Seu filho tem que primeiro respeitar você. Você tem que ensinar para ele: olha, eu sou seu pai, me respeite. Eu sou sua mãe, me obedeça. Siga os meus mandamentos, a educação que eu estou lhe dando. Quando o filho e a filha finalmente manifesta que respeita o pai, que respeita a mãe, quem sabe, ele, adolescente já querendo ser mais maduro, adulto sendo mais maduro, quem sabe ele finalmente amará seu pai e sua mãe, com amor mais profundo. Por quê? Porque o edifício foi construído na base. A base do edifício é o respeito. Não é possível ter o segundo andar do amor se antes não tem o primeiro andar do respeito. Se a pessoa não respeita você, ela não ama você. Se a pessoa ama você, é porque antes ela respeitou você. Então, vejam só, o que Deus nos pede inicialmente, antes de pedir amar o Senhor, Deus, é que nós obedeçamos os seus mandamentos. Vejam a primeira leitura. São Paulo e Barnabé rasgam as vestes. Por quê? Porque os licaônios querem cometer um ato de idolatria e oferecer sacrifício, fazendo com que eles sejam deuses. Eles rasgam as vestes e dizem: não, isso é desobedecer os mandamentos de Deus, isso é idolatria. Veja, qual é o primeiro mandamento? Se você for ver lá na Bíblia, o primeiro mandamento não é amarás o Senhor teu Deus.
Não. Essa é a fórmula que a gente ensina no catecismo. Mas na Bíblia mesmo, o que está escrito no primeiro mandamento é: não terás outros deuses. Esse é o primeiro mandamento. Para com esse negócio de me desrespeitar. Eu sou o único Deus. Eu sou o Deus criador do céu e da terra, que criou a terra, o mar, o céu e tudo que nele existe, como diz São Paulo na primeira leitura. Eu sou o Deus verdadeiro. Pare de me ofender, prestando culto a outros deuses. Aí, uma vez que você cumpre os mandamentos, que você não tem outros deuses, que você não toma o nome de Deus em vão, que você observa os dias santos, que você honra seu pai e sua mãe, que você não mata, não peca contra a castidade, não rouba, não levanta falso testemunho, não cobiça a mulher do próximo, não cobiça as coisas alheias. Muito bem, aí podemos começar a dialogar. Você está em estado de graça, você parou de ofender a Deus. Aí vem aquilo que Deus coloca no livro do Deuteronômio capítulo 6, que está fora dos 10 mandamentos. É o segundo andar, construído em cima dos 10 mandamentos. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua inteligência. Amar, aí eu posso falar de amor. Então vejam só, o Espírito Santo vem, o Paráclito vem, Pentecostes vem, e o primeiro Pentecostes que deve acontecer em nossas vidas é parar de ofender a Deus. Dê um jeito de parar de ofender a Deus. Deus nos revelou, Deus é bom, e Ele nos revela o que ofende. Para de ofender, respeite Deus. Jesus diz que quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ou seja, Jesus está dizendo, o estágio inicial, a forma básica, mínima de amor, chama-se respeito. Observe os mandamentos. Se você não observa os mandamentos, então não tem amor, não contém essa conversa de amor. Como você vai amar a Deus se você ofende constantemente? Como é que você ama sua mãe cuspindo no rosto dela, batendo na cara dela, fazendo tudo de errado, ofendendo sua mãe? Você não ama sua mãe. A mamãe é boazinha, ela me perdoa sempre. Mamãe é misericórdia, mamãe é uma gracinha. Eu cuspo na cara dela e ela continua me amando. Eu subo em cima dela e piso e ela continua me amando. Eu ofendo mamãe e ela continua me amando. Olha como mamãe é amor. Qualquer um vê que esse discurso é absurdo. Você não pode crer verdadeiramente que sua mãe é amor se você escarra na cara dela, cospe na cara dela, bate na cara dela, chicoteia sua mãe, pisa em cima e faz todo tipo de atrocidade. Como você pode crer que Deus é amor e continua ofendendo Deus desse jeito? Porque Deus perdoa, Deus é lindinho. Você não crê nisso? Você não crê que Deus é amor se comportando desse jeito? Siga os mandamentos. Quem obedece os mandamentos, esse sim é que começou a me amar. Aí, você em estado de graça, o Espírito Santo vai começar a agir dentro de você e fazer você crescer cada vez mais, de tal forma que você vai recebendo esta revelação do amor de Deus cada vez mais e o ama cada vez mais profundamente. Ou seja, esse é o segundo andar. Mas não tem segundo andar se não tem primeiro andar. Não tem Novo Testamento da lei do amor se não tem o Antigo Testamento da lei do respeito. O Espírito Santo vem e vem em primeiro lugar nos dar os 10 mandamentos. Está aí, Moisés, fala para o pessoal aí, obedece.
Aí depois vem o Espírito Santo em Pentecostes e diz: pronto, agora que vocês respeitam, vocês são livres para amar. Se eu respeito a minha mãe, eu não preciso de um mandamento que diga que eu não posso cuspir no rosto da minha mãe. Eu sou livre, eu não preciso mais dessa lei. Eu não preciso de uma lei que diga que eu não posso afrontar, desonrar, maltratar, ofender a minha mãe. Não preciso, porque eu amo. Mas como foi que esse amor maravilhoso surgiu no meu coração e me fez livre? É porque antes eu obedeci, antes eu respeitei, antes eu segui os mandamentos. Aí eu sou livre para amar. Então é isso que Deus quer fazer conosco. E Jesus ensina isso no Evangelho de hoje. Jesus nos ensina que para nós chegarmos a esse amor elevado, esse amor livre, esse amor sem limites, maravilhoso, dos santos mártires, dos santos doutores, das santas virgens. Pois bem, para chegarmos nesse amor, precisamos antes seguir o básico, o fundamental: obedeça aos mandamentos. Essa é a primeira obra do Espírito Santo, uma obediência básica e fundamental. Depois, ele vem em abundância, se revela a nós, e não ao mundo que desrespeita e ofende a Deus. Cada vez, se você está em estado de graça, Deus vai se revelando e mostrando o seu amor, e você vai crescendo de fé em fé, de graça em graça, até chegar à estatura de Cristo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, ouvimos Jesus dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. Em que consiste essa paz? Jesus fala que a paz que Ele nos concede não é a paz que o mundo pode nos oferecer. A paz do mundo é a ausência de guerra, a ausência de tribulação, a ausência de aflição, a ausência de sofrimento. Isto é, a paz do mundo é a ausência de algo, mas a paz que o Senhor nos concede, o seu shalom, porque era assim que os judeus se cumprimentavam, a paz que Ele nos concede, esta presença de Deus em nós, por nós e conosco. Isto é, quando você está na amizade com Deus, quando você está na vontade de Deus, isto dá paz ao seu coração. Então percebe que esta paz que o Senhor nos concede, ela pode coexistir com dificuldades, problemas, perseguições, injustiças, doença. Por quê? Porque você pode estar em Cristo mesmo em todas essas circunstâncias. Você pode estar, e você deve estar, na amizade de Cristo, com Cristo, mesmo que passando por dificuldades. Pois bem, o contexto aqui é o seguinte: Jesus está caminhando para o Calvário. Ele vai se entregar
por obediência à vontade do Pai. Ele está em comunhão com o Pai. Então ele se entregará à morte por amor a nós, por amor ao Pai. É por isso que aqui no finalzinho nós ouvimos que o diabo, Jesus diz, ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Então, por amor, Jesus então se configura ao Pai. Por amor, Jesus obedece à vontade do Pai. E ele diz assim: eu já vos digo isso agora, porque quando acontecer, isto é, quando acontecer a sua prisão, a sua flagelação, a sua crucifixão, quando isso acontecer, vocês não vão perder a fé, achando que Deus não estava ali presente. Então eu já vos aviso com antecedência, para que vocês não percam a paz. Então, meus irmãos, aqui o primeiro ensinamento é esse: pedir a Deus a graça dele nos conceder esta paz profunda. Então, consequentemente, nós estamos pedindo a Deus a graça de permanecer com Ele, na amizade com Ele, em união com Ele, de modo que nada nem ninguém nos tire a paz. De modo que, independentemente das circunstâncias em que nós nos encontremos, nós possamos sempre encontrar Deus no fundo do nosso coração e dizer: eu estou em comunhão com Ele, Ele está em comunhão comigo, eu estou unido a Ele, Ele está unido a mim, e isso me dá paz e tranquilidade. Pois bem, se nós quisermos então olhar agora a primeira leitura à luz do Evangelho, aí que uma luz maior ainda, resplandece. Diz aqui, nós ouvimos desde ontem que São Paulo entrou na cidade de Icônio. Ali ele conseguiu convencer alguns do Evangelho, mas diz que ele foi perseguido, ele foi para uma outra cidade, e agora vem o quê? Vem aqueles lá da cidade de Icônio, junto com outros judeus de Antioquia, para apedrejar para apedrejar São Paulo. Isto é, eles estão perseguindo São Paulo. Diz assim: naqueles dias de Antioquia e Icônio, onde Paulo estava, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Isto é, aquela perseguição contra Paulo redundou num apedrejamento. E aqui, meus santos, lembrem-se que ele foi apedrejado de tal maneira que todos achavam que ele estava morto. Então foi um ato de violência, mas um ato de violência crudelíssima, um grande ato de violência. Não foi um apedrejamento de modo que ele cortou o braço, a cabeça. Não, ele ficou quase morto. Ele foi quase que esmagado por pedradas. E diz que os discípulos aflitos o rodeavam. E ele então, aqui é quase que um reflexo, um sinal de uma ressurreição. Diz que ele se levanta. Paulo levantou-se e voltou para a cidade. Imagine aqui, meus irmãos, a firme decisão desse homem. Ele foi apedrejado naquela cidade. Todos achavam que ele tinha morrido, mas ele se levanta, ele não morreu, ele recupera a saúde, mesmo que todo quebrado. E o que é que ele faz? Ele retorna para a cidade para continuar a sua missão, para permanecer na vontade de Deus. Ele estava ali para aquilo, e aquilo ele iria fazer por amor a Deus, por obediência à vontade de Deus. Imagine, meus santos, qual seria a atitude aqui sua, quando você começa a fazer algo bom, mas quando vem as dificuldades, você tende a desanimar. Quando vem as perseguições, você tende a desanimar. Mas diz que aqui São Paulo, quando ele se levanta, vendo toda a situação em que ele se encontrava, ele volta para
a cidade, ele entra novamente à cidade e diz o quê? Que depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, eles foram ainda para Listra, Icônio e Antioquia, de onde tinham vindo pessoas para incitar judeus para apedrejá-lo. Isto é, ele não tem medo, ou melhor, ele não se deixa vencer pelo medo, o seu coração está em paz, porque ele está na vontade de Deus. E o que é que ele vai dizer aqui? Esse versículo que peço até que vocês depois reflitam em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Então ele todo quebrado, cortado, flagelado, ele diz: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, para entrar no reino dos céus. Meus irmãos, nós muitas vezes, se eu perguntasse aqui, quem quer entrar no reino de Deus, quem quer ir para o céu, eu tenho certeza que todos levantaríamos as mãos. Se eu pudesse ver as mãozinhas levantadas daqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, muitos levantariam a mão, dizendo: eu quero. Mas São Paulo, ele diz aqui a condição: é preciso que passemos por muitas tribulações, por muitos sofrimentos, para que entremos no reino de Deus. Nós queremos, meus santos, o céu baratinho, isto é, nós queremos o céu sem passar por dificuldade nenhuma. Nós queremos o céu sem ter que necessariamente carregar a nossa cruz. Mas Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ora, às vezes, somente com o anúncio de que haverá cruzes na nossa vida, você perde a paz. Por quê? Porque você quer a paz do mundo, você quer a paz que o mundo oferece e que não é aquela que Jesus nos dá. Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, mas não aquela que o mundo dá. A que o mundo dá, sim, é a ausência de guerra, é a ausência de dificuldades, é a ausência de problemas. Mas a paz que Deus nos concede é a presença dele nos nossos corações, aquela presença que nos enche de alegria, de força, para que nós permaneçamos na sua vontade. Quem aqui, meus santos, está disposto a pedir a Deus esta paz? Quem aqui está disposto a dizer: Senhor, amém, eu estou disposto, Senhor, a passar por muitas tribulações, a passar por muitos sofrimentos na tua paz, para que no reino dos céus eu possa entrar. Eu estou disposto, Senhor, a passar, a carregar a minha cruz para entrar no teu reino. E esta certeza de que o teu reino está reservado para mim, me concede paz ao coração. Meus irmãos, nunca será demais dizer, nós muitas vezes nos comportamos como inimigos da cruz. Isto é, nós temos ojeriza espiritual ao sofrimento, isto é, nós não colocamos a possibilidade de haver sofrimento, tribulação e cruz na nossa vida, de modo que quando a cruz nos visita, nós tendemos a perder a fé. Imagine se São Paulo pensasse que ele iria pregar o evangelho sem dificuldade nenhuma, no máximo, quem sabe, talvez um pouco de cansaço, ele iria desanimar. Se São Paulo esperasse, no máximo, um pouco de cansaço no seu ministério, ele abandonaria a sua missão evangelizadora. Mas ele sabia que muitas dificuldades estavam preparadas para ele. Mas ele vai dizer o quê? Que quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. E as fraquezas que ele vai listar são as perseguições, a doença, o cansaço, a nudez, a fome, os perigos, os assaltos, as surras que ele levou. Mas ele diz: quando tudo isso me acontece, é então que eu sou forte. Por quê? Porque nas minhas fraquezas Cristo age. Porque ele experimenta a força de Deus lá no fundo do seu coração. Mas, meus irmãos, para que nós possamos receber esta força de Deus, nós precisamos nos reconciliar
com a cruz. Que você hoje aqui, nesta missa, que você olhe a sua vida, você olhe para as dificuldades da sua vida e você peça a Deus a graça da paz. Senhor, eu peço apenas a Tua paz. Eu peço apenas a Tua presença no meu coração. Eu não peço, Senhor, que Tu me tires as cruzes da vida. Não há como. A cruz é o distintivo do cristão. Eu não te peço, Senhor, que o Senhor me coloque numa redoma de vidro, de modo que nada de humanamente mal me aconteça. Eu te peço apenas que a Tua paz nunca abandone o meu coração. Eu te peço apenas que eu nunca duvide que eu estou em Ti e contigo, e que Tu estás em mim, comigo e por mim, de modo que mesmo todas essas dificuldades me farão crescer cada vez mais no amor. Vejam aqui como São Paulo, neste ato, ele cresceu no amor. Imagine, ele foi apedrejado, ele se levanta todo cortado, ensanguentado e entra na cidade para pregar o evangelho. Imagine a caridade que movia São Paulo. Isto é, ele sabia que ele poderia ser apedrejado novamente. E ele, com todo o cansaço, imagine que cansaço, depois de ter sido apedrejado, com toda a fraqueza que estava sentindo, porque é óbvio que ele estava muito cansado, porque quebrado. Mas ele, por amor a Deus, por amor à verdade, ele entra novamente na cidade, prega o evangelho, e aí com certeza quem o ouvia deveria dizer: nossa, que coisa horrível, misericórdia, que Deus é esse que não protegeu o seu escolhido? Porque vocês lembram, na leitura de ontem, estes que o apedrejaram eram aqueles que queriam prestar um culto a ele, tendo-o como Deus. Vocês, se não estiverem lembrados, voltem lá para a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, dos versículos 5 ao 18, hoje começa no versículo 19, mas lá nos versículos do 5 ao 18, queriam prestar cultos a São Paulo e a Barnabé, achando que eles eram divindades. Agora, eles estão apedrejados. Ora, aqueles que ouviam poderiam dizer: mas como, gente, como é que Deus não protege os seus escolhidos? E São Paulo diz: olha, não há como entrar no reino de Deus sem passar por muitos sofrimentos. O mundo de hoje e muitos cristãos não estão dispostos a ouvir isso. O mundo quer entrar no céu desde que não passe por nenhuma dificuldade. O mundo quer entrar no reino de Deus desde que eu não precise renunciar a nenhuma vontade. O mundo quer entrar no céu desde que não tenha que carregar a sua cruz. Que São Paulo, meus santos, interceda por nós, para que nós digamos amém a esta palavra. É preciso passar por muitas dificuldades para entrar no reino dos céus, e que Jesus nos conceda a sua paz, o seu shalom ao nosso coração, para que mesmo diante desta notícia, nós não percamos a alegria de seguir e servir Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo
estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 5º domingo da Páscoa e, para nós, o tempo da Páscoa é o tempo onde nós recordamos de fato o grande mistério da nossa vida. Nós fomos amados, e não só amados por qualquer pessoa. Nós somos amados por Deus. Na Páscoa nós recordamos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E todo este tempo pascal deve ser para nós esta lembrança. Deus se entrega por completo por nós. Também uma preparação para Pentecostes, que o próprio Espírito Santo vem também em nosso auxílio. E neste 5º domingo, nós poderíamos nos deter em relação à liturgia da palavra como o mistério pascal de fato, onde na primeira leitura nós vemos os sofrimentos que os apóstolos passaram, né? A primeira leitura é retirada dos Atos dos Apóstolos, onde Barnabé e Paulo vão encorajar a comunidade. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E de fato, o mistério pascal não pode ser separado. Para ter o mistério, precisamos de ter paixão, morte e ressurreição. Mas também nós poderíamos olhar para essa parte de sofrimento que é comum à vida de todo cristão. Não pense você que você é o único que sofre na face da terra. Se você é cristão, bem-vindo, a cruz está aqui, vamos abraçar ela, é o nosso sofrimento de cada dia. Mas não é somente o sofrimento. Nós não olhamos somente para a cruz como algo sem sentido. A cruz é o caminho para a ressurreição. Como também, na segunda leitura, nós poderíamos olhar agora a glória, né, da ressurreição. A glória que todos nós estamos procurando de um dia alcançar o céu. A visão que João tem no Apocalipse e diz: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles e eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. De fato, essas duas leituras nos mostram o resumo do mistério pascal: paixão, morte e ressurreição. Por que o padre está enfocando primeiro nessa parte? Porque muitos esquecem que a vida do cristão vai ter sofrimento. E sempre quando há um sofrimento, escondido ainda, existe uma glória.
E sempre quando tem uma glória, escondido, no fundo, houve um sofrimento. Não tem como nós separarmos uma coisa da outra. Para o mundo, eles querem separar a glória, mas aqui não é a glória cristã. Eles querem separar como uma glória puramente humana. E sofrimento, falar de sofrimento no mundo de hoje é uma loucura. Não existe, né? Pregar sobre o sofrimento, pregar sobre cruz, não, isso daí, não. No mundo de hoje, não. Mas este é o resumo da nossa essência. Você que é católico, católica, você que é batizado, se você tem os sacramentos, nós vivemos o mistério pascal, toda Santa Missa. Nós celebramos a renovação do sacrifício de Nosso Senhor, toda Santa Missa, paixão, morte e ressurreição, sofrimento e a glória do céu. O Cristo que padeceu na cruz, agora fala para os seus discípulos que vai subir aos céus e ali vai preparar um lugar para eles. Então, nós poderíamos parar e meditar sobre este mistério. O mistério que todos os domingos, todos os dias nós celebramos. O mistério de Cristo. Mas também, nós poderíamos nos deter, também na primeira leitura e a segunda, e falar sobre as virtudes como a fé, a esperança, a fé que o próprio apóstolo, né, vai dizer, permaneceis firmes na fé, e a esperança, onde São João vai falar para as pessoas, vai passar o sofrimento. Mas eu gostaria de me deter em outra virtude tão cara para nós, que Jesus no Evangelho de hoje fala que é quase a identidade de todo cristão. Pelo menos deveria ser a virtude da caridade, que não está fora do mistério pascal. A virtude da caridade, onde Jesus, Ele mesmo, agora dá o ritmo como deve amar, como as pessoas devem amar uns aos outros. Mas antes de falar dessa virtude, vamos lembrar o que Jesus fez por nós. No Evangelho de hoje, Jesus, no capítulo 13, já estava no cenáculo, e ali já demonstrou o amor para os discípulos, e Judas já o traiu. Mas se vocês pegarem o início do capítulo 13 do Evangelho de São João, que é a divisão, né, do Evangelho, como Jesus vai amar os seus. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. No início da ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes o propósito de entregar Jesus, sabendo que o Pai tinha entregue tudo em suas mãos, e ao sair de junto de Deus e para Deus voltava. Jesus nos dá, de fato, o amor. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Por que que o padre quis ler essa parte do Evangelho que hoje não está, né, na liturgia da palavra? Porque nós precisamos recordar como Jesus nos amou. Porque falar de caridade, falar de amor no tempo moderno é quase uma brincadeira. Nós ouvimos a palavra amor sendo jogado no lixo. Acho que essa palavra nunca foi tão usada, né, mas pouco vivida.
eu te amo, né? Eu amo você, e aquilo, e tal, tal. E com vários sentidos. A palavra amor foi banalizada. A palavra caridade se tornou algo tão banalizado. Jesus, Ele nos mostra o que é o amor. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O próprio Deus nos ama. E de fato nós precisamos reconhecer que é o próprio Deus que nos ama. Porque sem reconhecer que Ele te ama, você não vai amar ninguém. Você não vai fazer caridade nenhuma. Primeira coisa, reconhecer: Deus me ama. Tendo amado os seus, os amou até o fim. E de fato, no final do Evangelho, nós vemos que na cruz, Jesus nos amou até o fim. Jesus não amou os discípulos somente quando estava na última ceia. Amou-os até o fim. Jesus não amou Judas ali somente quando ele estava na ceia. Amou Judas até o fim. Amou os seus. E Ele te ama até o fim. Só que você esquece. Só que você não quer reconhecer que Deus te ama. E aqui não é um sentimento. Não é um afeto, um sentimentalismo. Deus me ama. Não, eu quero que vocês entendam racionalmente que Deus nos deu a vida. E isso já bastava para nós. Quando, antes de ser ordenado, e eu precisava fazer um pequeno retiro, e aí eu procurei uma das paróquias do interior e fui lá fazer o retiro, pensando: Deus vai falar comigo. Um tempo de aridez total, e Deus vai falar comigo, vou me retirar um pouco e Deus vai falar. Passou um dia, passou uma manhã, nada. Passou a tarde, nada. Passou a noite, nada. Falei: Jesus, só tem amanhã para fazer. Estava no finalzinho da manhã, uma frase de um livro realmente me alimentou. Eu te criei, e no ato de eu te criar, isto basta. Deus te criou, e no ato de Ele te criar, Ele já demonstrou que Ele te ama. Ele não foi obrigado a te criar. Ele não foi obrigado a criar esse sacerdote. Foi por amor. Então, racionalmente nós concebemos de fato, Ele me ama. Deus me ama. Não é um sentimentalismo. Porque se nós não concebemos que Ele nos ama, todas as outras coisas dentro da igreja, eu não vou fazer por amor. Todas as coisas dentro da igreja, eu vou olhar sempre como algo pesado. Nossa, ser sacerdote é algo pesado, mas Ele me amou. Nossa, ser homem casado, ser uma mulher casada, fiel ao matrimônio, é pesado, mas Deus me amou e me deu uma vocação. Ser cristão é algo pesado, mas Ele me amou, Ele me escolheu, Ele me deu essa vocação. Nós precisamos reconhecer que de fato Ele nos amou. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Para depois dar o segundo passo que tem agora no Evangelho. No versículo, isso no mesmo capítulo 13. Vocês podem pegar todo o capítulo 13 do Evangelho de São João e fazer a meditação durante toda a semana. Tem conteúdo para você se alimentar durante quase um mês nesse capítulo. Mas no final do Evangelho de hoje, Jesus, depois que Judas já foi para trair, e Jesus amou, Jesus vai dizer: filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também, vós deveis amar uns aos outros. E agora, nós vamos para a parte
Não que a primeira parte não tenha que ser prática. Tem que ser. Se você olhar todos os dias para a sua vida, eu estou vivendo, eu estou respirando, apesar do sofrimento, apesar da doença, apesar de ter sido desempregado, apesar de uma certa traição, se você está vivo, é porque Deus te ama e está te sustentando. Apesar de que ninguém está demonstrando nenhum afeto por você, mas Ele te ama, Ele está te sustentando. Os seus sentimentos não é a verdade. Os seus afetos não é a verdade. A verdade é o próprio Evangelho. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E agora, quando nós vamos ver Jesus nos dando a identidade, de fato, a carteirinha de ser católico. Ele se entrega por amor e agora Ele fala como deve ser os seus seguidores. Por pouco tempo eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, na cruz, nos dá o seu amor. E agora Ele pede que nós também amemos. E aqui alguns falam um novo mandamento. Não é que Jesus, no Antigo Testamento, não tenha dado, o mandamento de amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí vem, que as pessoas acham que é o segundo mandamento e é o próximo como a ti mesmo. Tomem cuidado, porque na catequese que nós temos, e os 10 mandamentos colocados, o segundo não é amar ao próximo como a ti mesmo. É não honrar o nome de Deus. Colocar o nome de Deus em vão. O segundo mandamento é honrar a Deus ainda. É honrar a Ele, não falando o seu santo nome em vão. Mas voltemos. Jesus, então, agora Ele nos dá como nós devemos amar. Eu vos dou um novo mandamento. E como é este mandamento? O amor, como Ele nos amou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, não como você se ama. Porque, convenhamos, tem muitas pessoas que não se amam de jeito nenhum. Vivem vida de pecado e acha que está se amando. Vive uma vida de sentimentalismo e acha que está se amando. Vive uma vida de concupiscência, um amor concupiscível e acha que está se amando. Você não sabe se amar. Mas Deus sabe te amar. Por isso que Jesus fala: eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor de Cristo é a medida para nós. Porque o seu coraçãozinho não sabe amar. Seu coraçãozinho não é a medida do amor. Porque o seu coraçãozinho, uma hora ama, outra hora não quer amar. Uma hora quer amar a sua esposa pelo afeto de ela ter feito algo bom para você, e quando ela começa a ser caxias com você, você fala: não quero amar mais minha esposa. Não é o sentimento que é a regra do amor. Não é o seu coração, não é as suas vontades, a regra do amor. A medida do amor é o próprio coração de Deus. Essa teoria de amar e falar que ama pelos próprios sentimentos não é a vida cristã, não é a identidade de um católico. Quer amar? Olhe primeiro como Cristo nos amou. Amou ao ponto de entregar a sua vida, derramando sangue. E de fato, amar requer sacrifício, e muito sacrifício. Requer derramamento de sangue, e muito derramamento de sangue. Nosso para amar. Amar requer de nós. Amor cristão exige. Mas o próprio Deus nos deu o modelo como deve amar.
Padre, é impossível amar como Deus nos ama. Então você acha que é impossível ser santo? Então você acha que foi impossível para Santa Teresinha ser santa? Então você acha que para São Francisco de Sales foi impossível ser santo? Eles reconheceram o amor de Deus e amou ao modelo de Deus. Sofreram? Lógico que sofreram. Santa Teresinha sofria? Calada. São Francisco de Sales sofria? Sofria, um temperamento efusivo, mas um doce de pessoa quando tratava com os outros. Os santos souberam amar e por isso são santos. Na verdade, os santos deixaram que o amor de Deus na vida deles transformasse a vida deles. É o amor de Deus que vai transformar a nossa vida. Se nós temos este organismo sobrenatural, deixe que o amor de Deus mude a sua vida. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós olhamos como foi acontecendo a transformação. São Francisco, que deixa tudo para seguir o Cristo nu. Tantos santos abandonaram tudo para seguir o amor do próprio Cristo. Suplique, Senhor, dai-me um desejo de amar-vos. Jesus, me ensina a amar os meus, porque eu não sei amar. Me ensina a me amar, porque às vezes eu quero me amar desordenadamente. O que é o pecado? O pecado é um amor desordenado. A pessoa comete o pecado achando que vai ser feliz. Quando comete, vê a frustração. No fundo, queria amar. Queria se amar, mas não sabe se amar. Supliquemos a graça de Deus para viver o amor. Mas não o amor como todo mundo prega. O amor tem um modelo. É o próprio Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós estamos no mês de maio, mês mariano, e Nossa Senhora, de fato, amou o próprio Deus. Supliquemos a ela. Minha mãe me ensina a me amar e amar os outros. Não como eu, mas como o próprio Cristo me chama. Eu quero viver o amor do próprio Deus na minha vida. Eu quero ser testemunha. Eu quero, de fato, entregar a minha vida por amor a Ele. Que Nossa Senhora nos dê essa graça para crescermos no amor a Deus, a entrega nele, a entrega por Ele. E assim, nós encontraremos o sentido da nossa vida. Uma serva de Deus, Chiara Corbella, resume a vida cristã no amor. Ela diz que nós nascemos de um ato de amor de Deus, que nos criou, e também um ato de amor entre duas pessoas, os nossos pais. Nós vivemos nesse mundo para amarmos, entregando a nossa vida por amor concreto. O amor é sempre concreto. Não pense você que é algo imaginativo. Jesus não ficou ali imaginando, eu vou salvar as pessoas desse jeito. Não, vou subir para Jerusalém, vou entregar a minha vida concretamente. Vivo neste mundo para amar concretamente e ser amado por Deus. E vou deste mundo para o céu para encontrar o verdadeiro amor, que é o próprio Deus. Supliquemos a graça de viver este amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,